Olá, tudo bem com você? Então, agora você vai abrir a sua apostila na página 98, que é 90 mais 8, 9 dezenas, né? Que dá 90 mais 8 unidades, tá? Transporte particular e transporte coletivo. Então, aqui eu tenho um textinho com 2 parágrafos. Vamos relembrar o que é parágrafo? Então, parágrafo é um pedacinho do texto. O texto, ele é dividido em pedaços, tá? Aqui eu tenho um parágrafo. Como que eu sei? O parágrafo, ele sempre começa com espaço, tá vendo? Veja que aqui está escrito as 2 linhas e elas começaram juntinhas, ó. Como se tivesse uma linha imaginária aqui, né? Uma margem, ó. E veja que aqui não, tem um espaço, porque o parágrafo, perdão, a gente sempre coloca um dedinho para começar. E ele sempre começa com letra maiúscula, porque toda vez que eu vou escrever uma frase, eu tenho que começar com letra maiúscula. Além de nomes próprios, nome de pessoa, sobrenome, nome de escola, nome de cidade, que a gente já viu que a gente precisa usar a primeira letrinha com letra maiúscula, quando a gente começa uma frase também, tá? E veja que aqui tem um ponto final e ele não continua na mesma linha, tá? Então, quando tem um ponto final e a próxima frase só vai ser escrita na linha de baixo, é porque acabou o parágrafo. Então, aqui eu tenho um parágrafo e aqui 2, tá? Veja aqui, ó, começa com um espacinho, termina aqui, não vai até o fim, tá? Então, vamos ler. De todos os veículos que circulam pelas ruas, os veículos terrestres, né? Podemos identificar os que fazem transporte privado ou particular e os que fazem transporte coletivo. Então, dos carros, dos automóveis que estão lá na rua, tá? Alguns deles estão fazendo um trabalho que se chama transporte privado e outro é um transporte coletivo. Privado ou particular é a mesma coisa, tá? É aquele transporte ligado a uma pessoa, a 2, a uma família, tá? É um veículo normalmente pequeno, menor, que tem um dono, ele que paga pela gasolina, pelo conserto, ele que vai até onde ele quer, leva quem ele quer, tá? É um transporte privado, particular daquela pessoa, tá? Já o coletivo é de muitas pessoas usam, pessoas desconhecidas, tá? As pessoas utilizam o transporte coletivo para ir ao trabalho, à escola ou a qualquer outro lugar, desde que o veículo passe pelo lugar desejado. Então, agora a gente vai fazer o exercício juntos e a prof vai explicando qual é um transporte coletivo, qual é privado, tá bom? Então, a gente vai colocar a letrinha P de privado para aqueles veículos que fazem um transporte privado, particular, restrito ali a poucas pessoas, a pessoas conhecidas. E letrinha C de coletivo, aquele transporte que leva muitas pessoas, tá? Então, a bicicleta não cabe muitas pessoas, cabe, na verdade, uma, né? A não ser que tenha uma garupa, aí vai caber 2. Mas, normalmente uma pessoa só, né? Então, a bicicleta, ela é privada, porque quem tem a bicicleta normalmente é o dono, ele vai aonde ele quer, tá? Ele vai transportar ele mesmo, ou talvez um amigo, né? Se tiver uma garupa. Então, bicicleta, P, é um transporte particular, privado, tá? Aqui eu tenho o ônibus. Diferentemente da bicicleta, o ônibus é muito maior. Então, cabe muitas pessoas dentro do ônibus. E o ônibus, ele vai passar em vários lugares para ir deixando as pessoas, tá? Então, o ônibus, ele é um transporte coletivo, porque muitas pessoas utilizam ele, tá? A van, quem aqui ia para a escola de van? A van também é um transporte coletivo, porque ele leva diferentes crianças a um determinado lugar, tá? Então, letrinha C na van. O carro, ele é particular, então, pezinho aqui, privado, porque o dono do carro vai transportar pessoas que ele conhece, amigos, né? Não vai ir parando, assim, em pontos para pegar as pessoas. Não, né? A carroça. Alguém fala assim, nossa, eu tô atrasada, vou perder ali, vou ali no ponto, porque senão eu vou perder a minha carroça. A gente fala do ônibus, né? Mas e da carroça a gente fala? Não, né? Porque a carroça, ela é privada, ela é particular. Ela é própria do dono do cavalo e do dono aqui da carroça, tá?
este transporte, que eu esqueci o nome, trólebus, ele é um meio de transporte que a gente não vê na nossa cidade. A nossa cidade é muito pequena e não faz esse tipo de transporte. Mas só pela estrutura dele, ou seja, pelo tamanho dele, a gente já percebe que cabe muitas pessoas. Então, ele também faz esse tipo de trabalho coletivo, transporte coletivo. Então, letrinha C nele, tá? Aqui eu tenho o metrô. Também não tem na nossa cidade o metrô, né? Mas o metrô, nas grandes cidades, ele é sim um dos maiores meios de transporte que as pessoas usam mais até que o ônibus, porque o metrô ele é muito comprido, assim, sabe? Ele é bem largo, então cabe muitas pessoas, tá? E ele vai andando embaixo da terra e vai levando as pessoas nos seus lugares. A moto, assim como a bicicleta, né, ela cabe uma ou no máximo 2 pessoas, também trata-se de um transporte particular, privado, porque é do dono, é ele que tem a moto dele, é ele que conserta, né? Então é particular, tá? Aqui, um ônibus escolar. A gente tem na nossa cidade, né, um ônibus que passa nas regiões rurais. Lembra lá, região rural? O que é região rural? Mais ligado ao campo, né, afastado da cidade. Então, ele passa nos pontos específicos para pegar as crianças e trazê-las para a cidade. Então, é um transporte coletivo, porque está trazendo, muitas crianças, né, de diferentes famílias, tá? O navio. O navio, ele também se trata de um transporte coletivo, tá? Então, muitas pessoas fazem viagens de navio, principalmente se elas querem ir de um continente a outro continente, porque deixa a Prof mostrar um mapinha aqui para vocês, ficar mais fácil. Ó, esse aqui é o nosso planeta, né? O planeta Terra. Aqui temos o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui está o nosso país, o Brasil. O que será que é essa parte azul aqui, que tem bastante no planeta? É a água, né? São os mares, os oceanos. E veja que o nosso continente americano, ele está separado dos demais continentes, tá? Então, a gente tem aqui o continente africano, da África, a gente tem aqui da Europa, a gente tem aqui a Ásia, a gente tem aqui a Oceania, e está separado pelos mares, pelo Oceano Atlântico. Então, se uma pessoa quer sair daqui do Brasil e ir até a Europa, por exemplo, ou a África, ela pode ir de avião, que a gente já vai falar do avião, né? Mas ela também pode ir de navio, tá? Principalmente no passado. Era um transporte muito coletivo, de pessoas que saíam lá dos seus países e vinham para, né, outros países. Hoje em dia não é tanto, porque demora muitos dias, pelo menos 15 dias, né, essa viagem. Então, as pessoas preferem fazer esse trajeto de avião, que é muito mais rápido, leva ali, dependendo do país, 12, 13 horas somente. Porém, o que é para ficar dizer? O navio também pode ser um transporte coletivo, tá bom? Também leva pessoas de um lugar a outro, pessoas desconhecidas, tá bom? O avião, então, também é coletivo, leva, né, diferentes pessoas, não somente de um país a outro país, mas de um estado até outro estado. Então, nós temos o Brasil. Nós moramos no estado do Paraná, para ficar lá para Bahia, é outro estado, é bem longe, demora de carro, demora de ônibus, então pode ir de avião. Então, o avião é um transporte aéreo, porque ele está, né, no ar, ele funciona no ar, né, mas também ele é coletivo, porque ele leva, né, muitas pessoas de um lugar a outro, tá?